No manual de orientação ao professor, a parte que tiver em negrito e itálico representa a sugestão de texto para ser apresentada para os alunos. Na etapa 1, a situação problema que contextualiza a aula será em uma praia. Então, Clóvis e Lorena, depois de terminar os desenhos da aula passada, foram à praia se divertir. Chegando lá, viram um campeonato de indicar. Então é interessante que você pergunte aos alunos o que é um indicar. Na atividade do Tudu, os alunos aprenderam o que é um indicar e viram como ele funciona. Se isso é interessante e conveniente, pode passar o vídeo novamente. Converse com os alunos sobre a semelhança de um indicar com o barco à vela. No curso passado, Máquinas Simples 1, eles fizeram um barco, então o indicar seria uma continuidade desse projeto. Então, novamente o texto, a dupla foi convidada para participar do torneio. Para isso era necessário construir um indicar, que está no manual, e realizar testes com a bola e com a bexiga. Depois de realizar as tarefas, a dupla participará de duas competições, o indicar sumô e a corrida de indicar. Se inscrevam e boa competição! Na etapa 2, você vai entregar os manuais, dividir sempre em grupos de 3 ou 4 e realmente explicar a separação entre parte A e B, que elas devem ocorrer de forma simultânea. Na etapa 3, quando já tiverem terminado a montagem, é interessante você pedir que eles construam o combustível, tá? Que é nada mais é que um canudo grosso, né? Preso a uma fita. É importante você verificar se não está tendo vazamento de combustível, né? de ar, por essa parte aqui. É interessante que cada aluno do grupo tenha pelo menos um. Se não for possível, pelo menos dois por grupo. Cada grupo tem que ter pelo menos dois desse aqui. É interessante cada um ter um por questões higiênicas, né? Porque eles vão querer fazer, cada um fazer o teste e ao soprar fica muito higiênica a situação. Então quando eles fizerem o combustível e terminar a montagem, você vai fazer alguns testes com o robô para montagem. No caso, existem duas áreas aqui. Essa área interna e essa área externa. Então, quando o carrinho, eles vão montar, e quando o carrinho sofre a ação do combustível na parte interna, ele se desloca com facilidade. No entanto, quando é a parte externa, o movimento não fica tão fácil assim. Em alguns casos, o carrinho até se move, mas com muita dificuldade. Isso porque acontece? Aqui é como se o vento tivesse todo ele se acumulado nessa parte aqui. Então, por ação e reação, o carrinho continua a sua movimentação. Como o formato aqui é diferente, a tendência do vento é ser dispersado. E por isso ele fica meio parado. Se você pegar justamente nesse pontinho aqui, ó, pode ser que ocorra um pouco de movimento. Mas aqui ou aqui ele vai se dispersar com certeza. Outra forma interessante de notar é essa parte de angulação do carrinho. Então ele pode virar um pouco a vela e mesmo assim ele vai continuar tendo movimento para frente. Então repare, o vento incidiu por aqui, mas o carrinho ainda continua se movimentando. É interessante fazer um teste até que ponto, né, o carrinho vai parar realmente se deslocar. Mas antes por aqui, mais ou menos, ele vai mais conseguir ir para frente. Na etapa 4, depois de terminarem os testes direitinho, eles vão realizar o sumô no próprio grupo. Como é que é o sumô, né? Ele vai ter uma areazinha determinada
Essa área eu não coloquei nas orientações porque existem alguns fatores que vão alterá-lo. Quando você tem a parte do atrito da área e tem a questão do canudo e da bexiga. Então eu aconselho que você faça um pequeno teste antes da aula para verificar uma área interessante, se essa área pode ser maior ou menor. Então como é que é o jogo? Cada grupo, né, sempre em dupla, vai utilizar o combustível num lado e no outro. Então o que vai acontecer? Se a roda traseira tocar a linha, quem está aqui perde. E se a roda dianteira tocar aqui, quem estiver desse lado perde também. Tá? Então, para ganhar esse lado aqui, precisa tocar essa parte. E quem está aqui, precisa que a roda toque nessa parte aqui. Ok? O movimento seria uma competiçãozinha entre os dois. É evidente que esse lado aqui vai ter a vantagem total do processo. Na quinta etapa, os alunos vão trabalhar entre os grupos, né? Então um grupo vai desafiar o outro. Como é que você vai fazer isso? Esse carrinho aqui só está simulando, tá, um segundo carrinho na arena. Você pode inclusive até aumentar um pouquinho mais essa área para dar um pouco mais de emoção. Então, você vai ter dois carrinhos, um de grupo A e grupo B. Então, qual o objetivo? O objetivo desse torneio é que esse aqui consiga chegar para cá antes desse aqui. Tá? Ou, uma situação hipotética, né, dele não perder ao tocar aqui. Então, quem perder primeiro, o jogo acaba, ou quem ganhar primeiro, o jogo acaba também. Nesse momento, você pode pedir para os alunos encherem várias bexigas aqui, dois grupos. O grupo normalmente tem quatro, ou dois aqui tentando encher, dois tentando impedir o movimento, ou todo mundo aqui tentando. Então você vai ter várias estratégias para realizar o desafio. Então, um exemplo de estratégia: os quatro do grupo tentam jogar para tentar vencer primeiro do que esse aqui. Ou uma outra estratégia: três aqui tentam e um fica tentando impedir o movimento de progressão desse aqui. Ou todo mundo pode tentar fazer com que ele perca desse jeito. Então, tente explorar as estratégias dos grupos e se divertirem bastante. Na sexta etapa, se você achar que der tempo, faz uma corrida só. Depende da quantidade de tempo que houver, tá? Você pode fazer com que cada um do grupo lance o carrinho de uma vez. Ou que todo mundo do grupo faça um lançamento só. E esse critério vai depender do tempo que você resta para a aula. Então seria basicamente usando combustível, apenas usando combustível sempre. Os alunos têm que fazer uma área bem grande, tá? Eu aconselho uns 3 passos mais ou menos, para os alunos ficarem fazendo e tentando até chegar à área indicada. Tá? Então vai depender da estratégia do tempo que você tem de aula no final. Se tiver muito tempo, você pode pedir para que cada aluno venha uma vez aqui individualmente faça uma área, ou você pode que todo o grupo tente chegar ao ponto posterior se tiver pouco tempo. Então a estratégia vai depender do tempo que você tem de aula. Pode também ser usado duplas de cada grupo para tentar chegar, para jogar duas vezes. Bom, isso vai depender também, evidentemente, do local que você tem e do tipo de atrito. No chão, o desempenho dele é um pouquinho inferior do que numa mesa normal. Você deve organizar, depois que acabar a corrida, pede para eles montarem, organizar os kits direitinho e peço que faça a atividade de tudo em casa. A atividade é como é feita a comunicação no trânsito. Você vai notar, estimule eles durante a corrida a verificarem que necessita ter uma certa ordem, que tem que a corrida, por exemplo, tem que ter 3, 2, 1, tem que ter uma espécie de sinal de trânsito. Isso tudo vai estimular ao interesse da comunicação do trânsito, né? A bandeira, o sinal, alguma coisa que indique durante a corrida, para que na próxima aula nós podemos falar sobre a comunicação no trânsito. Bom, as considerações finais, embora seja um pouco repetitivo, mas é muito bom frisar bem.
essa aula necessita que você faça um pouquinho antes, no dia anterior, o teste no local, por conta do atrito do local. Ele pode realmente não andar. Se for aquele cimento, por exemplo, ele não vai andar. Tá? Então você tem que verificar direitinho o atrito. Tá? Durante o processo, pede sempre os alunos que deixem um espaço para que faça o teste sempre inicial para ver se está andando direitinho. Tá? O tipo de bexiga, o canudo também. Ó. Eu recomendo realmente que você use um canudo de milkshake, tá? E uma bola mais grossa. Inicialmente eles podem ter um pouco de dificuldade em encher. Podem ser um pouco novos, então você pode de repente deixar a bola bem mais flexível, né? Se eles encherem demais a bola, também for aquela bola de maior qualidade, com o tempo ele não vai ter a mesma força para jogar o ar. O ar vai ser jogado um pouco mais lentamente, né? Como essa superfície aqui é elástica, depois se ela for enchida várias e várias e várias vezes, né? Ela vai perder um pouco essa propriedade, vai ficar meio murcha, né? Então, isso tem que ser analisado também. E você também não precisa usar o canudo tão grosso. Eu recomendo um canudo um pouquinho mais fino, até para facilitar na hora de encher também a bexiga. Ok? Se for necessário, você pode encher algumas vezes para as crianças um pouco antes, ou deixar já alguns preparados também. O que vai acontecer durante a brincadeira é que eles podem ficar brincando com a bexiga, com outros fins, e é importante que você delimite isso. Só pode cada um ter uma bexiga só, coisas do gênero, para evitar que eles fiquem brincando e estourando muito a bexiga na empolgação de fazer o carrinho andar para frente.